Olá, pessoal. Boa tarde aí para vocês. Vou fazer a metodologia de ensino similar do professor anterior, né? No caso, o professor Geraldo, que gravava as aulas e ministrava para vocês via YouTube, conforme estou mandando agora. Será uma forma experimental e, se todos concordarem, será mantido esta forma, que eu acredito que alguns já devem estar acostumados assim. E se for melhor para todos, iremos seguir dessa forma conforme foi sugerido, ok? Então, a aula de hoje vai abordar alguns assuntos que são potência elétrica e cálculo de corrente e resistência utilizando a potência elétrica. Mas hoje também será abordado resolução dos exercícios passados, né? Ou seja, conforme a aula de ontem foi passado lei de Ohm, então vou fazer uma breve revisão do que é a lei de Ohm, vou resolver os exercícios da apostila que foi enviada, apenas da lei de Ohm, e como a parte da aula de hoje, explicação sobre potência elétrica, e vai contemplar uma introdução sobre potência elétrica, vai contemplar exemplos de aplicação da potência elétrica e, por final, exemplos de exercício envolvendo potência elétrica. Então, essa aula de hoje, do dia 20/5, serão abordados estes tópicos aqui. Então, atendendo aí o tópico 1, que é para resolver os exercícios que foram enviados no grupo do WhatsApp, vou fazer aqui uma rápida revisão sobre a lei de Ohm, que, conforme na apostila que está com vocês no grupo do WhatsApp que eu mandei, está escrito esse conceito. A lei de Ohm estabelece a relação entre tensão, corrente e resistência, que é enunciada da seguinte forma: a tensão elétrica de uma resistência é diretamente proporcional ao valor da corrente que o atravessa. Então, a fórmula matemática é expressada através dessa fórmula aqui embaixo, onde V é a representação de tensão elétrica. Só lembrando para os colegas que ficarem na dúvida, tensão elétrica é justamente o conceito que eu comentei sobre a diferença de potencial entre dois pontos. Ok? Então, a tensão elétrica só vai existir se eu tiver diferença de potencial. Lembrando, por exemplo, numa bateria em que o polo positivo e negativo são dois potenciais diferentes. Quando você coloca um multímetro ali em escala de corrente contínua, você vai ter a leitura de 12 volts. Numa tomada residencial, se for uma tomada de 127, haverá uma diferença de 127, porque temos uma diferença da fase para o neutro, que nesse caso é 127 volts na nossa região. Se for na região nordeste, né, será 220 essa diferença de fase para neutro. E a diferença fase para fase também é uma diferença de potencial entre dois pontos. Então, por que ar-condicionado split tem 220? Porque de uma fase para outra, nós temos uma diferença de potencial de 220 volts. E se eu pegar de uma fase e medir na mesma fase, né? Por exemplo, foi aquele exemplo
que eu coloquei ontem na nossa aula, em que eu coloco um multímetro no ponto e coloco a outra garra do multímetro no meu ponto, só que em um lugar diferente. Então, a diferença que vai haver aqui vai ser qual? 0 volt. Não vai ter diferença de potencial, porque eu estou pegando o mesmo ponto e medindo em relação a outro ponto, porém, ele está na mesma linha. Então, a diferença de potencial aqui vai ser 0. Isso aqui é só a recapitulação de tensão elétrica, tá? Resistência elétrica é justamente o conceito de oposição. O nome já está dizendo, é resistir. Então, resistência elétrica, ela vai ser a dificuldade, vamos colocar assim, vai ser a oposição, entre parênteses, dificuldade, da circulação dos elétrons pelo meio condutor. Nesse caso aqui, um cabo, por exemplo. Então, se essa condução fosse ideal, não existisse resistência elétrica, então essa condução seria infinita, vamos dizer assim, porque quanto menor o valor dessa resistência aqui, vou só expressar aqui melhor, vamos dizer que eu tenha uma resistência de 1 ohm, vezes uma corrente de 1 ampere, nós teríamos 1 volt. Se eu conseguir manter essa mesma corrente de 1 ampere, mas agora eu diminuir essa resistência, eu vou ter meio volt. O que isso quer dizer? Que para eu manter essa mesma corrente de 1 ampere, com meio 0,5 ohm, eu vou precisar de menos tensão. Ou seja, eu vou, entre parênteses, esforçar menos a minha bateria, demandar menos potência do meu equipamento para poder funcionar da mesma forma. Então, conforme vai aumentando a minha resistência, maior vai ser a minha tensão necessária para continuar operando esse equipamento. E a corrente elétrica, o nosso conceito de corrente elétrica é a movimentação, né? Vou colocar aqui a corrente elétrica, deixa eu só colocar em preto. A corrente elétrica, ela é a movimentação de elétrons por um meio condutor, pode ser um cabo, pode ser corpo humano, no caso de um choque, e entre outros meios, tá? A gente fala meio condutor porque a gente fica um pouco generalizado a pensar, a corrente elétrica só vai passar pelo cabo. Nós esquecemos que corrente elétrica também pode circular por um corpo e a gente acaba esquecendo esses conceitos. Então, movimentação de elétrons por um meio condutor e por um determinado tempo. Ou seja, enquanto tiver movimentação de elétrons, eu tenho corrente elétrica. Depois que eu tiro o meio condutor, a minha corrente elétrica ela para de fluir. Um exemplo disso, um ventilador ligado na tomada. Se você ligar o ventilador na tomada, com certeza vai ter uma corrente elétrica, porque você está utilizando o cabo do ventilador para poder circular elétrons por esse cabeamento, e dessa forma você tem utilização da energia que está disposta na tomada. Se você tirar da tomada,
não existe mais corrente elétrica e o seu equipamento para de funcionar. Ok? Então, esses daí são os conceitos aí que iremos abordar durante essa parte de lei de Ohm. Lembrando que essa parte de lei de Ohm é apenas uma introdução para fazer a compreensão de alguns conceitos que vão ser utilizados aí durante o nosso curso. Ok, então, durante a leitura aí da apostila que eu enviei para vocês, eu fiz o envio da apostila com esses conceitos aqui, que eu vou colocar agora na tela. E é justamente aquele triângulo para cálculo de tensão, corrente e resistência. Para quem tem uma facilidade maior na questão da matemática, é só lembrar daqueles conceitos de a unidade que eu quero vai passar dividindo, a outra multiplicando, mas dessa forma que eu estou apresentando em triângulo, também vai conseguir resolver a situação para os colegas que tiverem alguma dificuldade na matemática. Então, por exemplo, eu quero calcular a tensão. Pela lei de Ohm, a tensão vai ser resistência vezes a corrente elétrica. Então, se eu quero achar o valor de V, eu apenas multiplico resistência vezes a corrente. No caso da corrente elétrica, se eu quero achar a corrente elétrica, olhando a fórmula, eu vou pegar a resistência e dividir pela tensão. Vai ficar V sobre R. Então, olhando aqui o triângulo, você vai simplesmente dividir a tensão pela resistência e encontra a corrente elétrica. No caso da resistência, que eu vou colocar agora na tela, o procedimento é o mesmo. A diferença é que agora eu não vou isolar a variável I, eu vou isolar a variável R, que representa a resistência. E o procedimento é o mesmo, tensão dividido pela corrente elétrica. E observando o triângulo, ele vai estar na posição V sobre I para fazer o cálculo dessa resistência. Ok? Então, essa daí é a parte de revisão sobre a lei de Ohm. Vou colocar agora a solução dos exercícios que eu passei ontem. Ontem não, eu passei anteontem e coloquei a apostila novamente ontem. Essa lista de exercício é para os colegas irem praticando aí o conhecimento aí da lei de Ohm. E vamos resolver essa lista de exercício agora. Então, vamos considerar esse cenário aí, que apresenta um chuveiro elétrico ligado em 220, consome 25 amperes para o seu funcionamento. Qual a resistência elétrica para este chuveiro? Bem, devemos observar aí as nossas informações que foram dadas. Foi dado tensão, que nesse caso é 220, ou seja, a diferença de potencial que tem lá na tomada de uma fase para outra é 220. A corrente informada é de 25 amperes. Então, isso significa que nós temos condições de calcular a resistência desse chuveiro. Foi apresentado agora há pouco que o cálculo da resistência é tensão dividida pela corrente. Então, o resultado aqui desta resistência vai ser 220 dividido por 25. E essa resposta aqui vai ser 8,8. Não esquecendo que a unidade de resistência é ohms, que é representado por essa letra ômega. A pronúncia
é esta aqui, ohm. Ok? Vamos para a questão. A segunda questão eu já vou colocar agora na tela para a apresentação. Agora, a apresentação de um ferro elétrico. Vocês podem observar que esses equipamentos são equipamentos que tem dentro da nossa residência, né? Então, um ferro elétrico possui uma resistência, vamos logo anotar, de 12,7 ohms. A tensão que ele está informando é a nossa tensão da rede, a nossa tensão de 127 volts. Qual é a corrente elétrica desse ferro de passar? Novamente, a gente vai olhar a lei de Ohm e vai observar que para o cálculo de corrente, você vai pegar a tensão e dividir pela resistência elétrica. Então, dessa forma, vamos ter 127 dividido por 12,7 ohms. Então, a nossa resposta final, 10. Alguns colegas só falam 10A, mas o nome só não pode esquecer que esse A quer dizer ampere. Então, esses são os dois exercícios iniciais, os dois exercícios para apresentação do nosso introdutório sobre lei de Ohm. Então, quando eu tiver tensão e corrente, eu calculo resistência. Se eu tenho resistência e tensão, eu calculo a corrente. Se eu vou ter corrente e resistência, eu calculo tensão. Então, eu sempre tenho que observar quais são os dados informados e qual a pergunta. Vamos ver aqui, ó. Ele está informando aqui no exercício resistência. É ligado em 127 volts. Então, se eu lhe deu tensão e deu resistência, o último item a ser calculado é corrente elétrica. Vou apagar e colocar a terceira questão. A terceira questão fala de um cotidiano que nós podemos encontrar facilmente, que é um motor elétrico em 480 volts. Em seus terminais, possui uma resistência de 20 ohms. É claro que esse motor, existe outros fatores. Existe um fator chamado rendimento, existe um fator chamado fator de potência, mas isso aqui são conceitos de corrente alternada. Porém, esse conceito básico da resistência, de uma forma indireta também, é válido nesse cálculo aqui, ok? Esses fatores, rendimento e fator de potência, são utilizados para determinar a corrente elétrica em motores de corrente alternada. Esse motor aqui, eu não deixei claro, mas é um motor de corrente contínua. Ah, mas em 480 volts, existem motores de corrente contínua de vários valores de tensão aplicada. Mas vamos seguir aí. Ele informa que em seus terminais possui uma resistência de 20 ohms e que a tensão aplicada é de 480 volts. Qual é a corrente? Aqui a gente vai aplicar o mesmo conceito do exercício anterior. Tensão dividido pela resistência. Então, você vai pegar 480 e dividir por 20 ohms. Essa corrente aqui vai ser de 24 amperes. Ok? Esses conceitos de rendimento e fator de potência serão abordados em corrente alternada e também será parte daí do módulo de eletricidade e eletrotécnica,
Porque com certeza vocês vão se deparar com motores trifásicos, que é representado desta forma aqui. São motores trifásicos e vai ser ensinado como fazer o cálculo utilizando esses fatores aqui, rendimento e fator de potência. Vou colocar aqui a quarta questão. A quarta questão ali enuncia como um equipamento possui em seus terminais uma resistência de 31,25 ohms e é atravessado por uma corrente elétrica de 12,16. Olha aqui os conceitos. Está sendo informada corrente e está sendo informado resistência. Então, a lei de Ohm é o quê? Tensão igual a resistência, que foi informada, vezes a corrente elétrica, que também foi informada aí no exercício. Então, como é que fica esse valor da tensão? 31,25 vezes 12,16. Fazendo essas contas, vamos ter um valor de tensão de 380 volts. Então, aqui é a aplicação da lei de Ohm direto. Pega o valor da resistência, pega o valor da corrente e multiplica um valor ou outro. Colocando aqui a quinta questão. A quinta questão é uma resistência de 51,25 e é alimentada por uma corrente de 2,2 amperes. Aqui, novamente, considera qual a tensão elétrica que está alimentando esta corrente, né? Ou seja, eu tenho uma resistência e tenho um valor de corrente. Então, a lei de Ohm é resistência vezes a corrente novamente. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter uma resistência de 51,25 multiplicada por uma corrente de 2,2 amperes. Então, esse valor aqui, multiplicado, vai ser de 112,75 volts. Esse aqui é o valor da tensão para esse equipamento, baseado nesta resistência e nesta corrente elétrica. Ok? Então, esses daí são os valores encontrados, são os valores que nós calculamos conforme a base da lei de Ohm. Então, esses daí são os conceitos, são as resoluções dos exercícios que eu passei ontem, naquela apostila que está em esse assunto de lei de Ohm. E o assunto de hoje é justamente sobre potência elétrica. Potência elétrica. Então, o conceito de potência elétrica, deixa eu ampliar aqui o nome. O que seria potência elétrica? Ela leva em consideração dois fatores. O primeiro fator que a potência elétrica leva em consideração é a tensão elétrica. Esse daí é o primeiro fator que a potência elétrica leva em consideração. O segundo fator que é levado em consideração é a corrente elétrica do circuito. O que a gente vai utilizar? A fórmula da potência, ela é escrita da seguinte forma: P de potência é igual a tensão vezes a corrente elétrica. Existe um fator chamado fator de potência, que daqui a pouco eu já explico o que é esse fator de potência. Mas, por enquanto, vamos nos concentrar nessa fórmula
tensão vezes a corrente. O que eu quero exemplificar aqui? Potência elétrica, ela possui a sua unidade, que essa unidade é dada em watts, pela letra W. Tensão elétrica, nós já sabemos, representado pela letra V. E corrente elétrica é representado pela letra I. Então, aqui vem a ser apresentado o conceito de o quanto de energia esse equipamento, o equipamento, na verdade, precisa para efetivamente realizar um trabalho. O exemplo que eu coloquei na apostila foi do forno elétrico. Vou colocar aqui a imagem do forno elétrico. Em que eu fiz a seguinte explicação lá na apostila. Os dois fornos elétricos, eles possuem a capacidade de aquecer a 250 graus Celsius. Os colegas que leram a apostila, eu coloquei essa observação. Os dois fornos vão aquecer a 250 graus. Só que um tem 1000 watts e o outro tem 1.600 watts. A pergunta que eu fiz lá na apostila foi o seguinte: qual é a diferença que vai ter, é óbvio, né, além da potência que nós já estamos observando, que tem um valor de potência diferente, o que essa potência diferente vai influenciar se os dois fornos vão aquecer exatamente a 250 graus e os dois fornos também estão funcionando na mesma tensão. Não existe tensão de potência. Eu vou fazer um comparativo com 1.0 e um carro 1.4. Os dois vão andar a 80 km por hora. Vamos dar esse exemplo aí. O jeito que o carro 1.4 vai chegar a 80 km por hora vai ser mais rápido, porque pelo fato dele ser 1.4, ele tem um pouco mais de potência do que o carro 1.0. Então, enquanto o carro 1.4 ele vai ser mais rápido, mais ágil para chegar na velocidade que eu quero, o carro 1.0 ele vai demorar um pouco mais para chegar na mesma velocidade de 80 por hora. Fazendo esse comparativo, então isso significa que quanto mais potência eu tenho no meu equipamento, significa que ele vai conseguir realizar esse trabalho mais rápido, mais efetivamente. Independente do valor de tensão. Quem é que vai modificar nesse valor de potência para que eu tenha essa agilidade, essa diferença de velocidade, vamos dizer assim, para o cálculo da potência? Se os dois fornos vão aquecer a 250 graus, quer dizer que um forno vai aquecer mais rápido que o outro. Então, qual é a fórmula que nós vamos considerar para achar essa velocidade? Quem é que está trabalhando aí efetivamente para poder ter essa velocidade de aquecimento maior? Vai ser justamente utilizando essa fórmula da potência. Então, olha os dados que foram informados. Tensão, 127. Então, todos os dois fornos vão trabalhar a 127 volts. Ou seja, a tomada vai ser a mesma. Aonde eu ligar esse forno em 127, ele vai trabalhar da mesma forma em qualquer lugar onde eu ligar esse equipamento. Nós já observamos que um forno é de 1000 watts e o outro forno é de 1.600. Olhando essa fórmula, nós já podemos observar facilmente que nós temos o valor de P, que é a potência, nós temos o valor de V,
que é a tensão, fica faltando o valor da corrente para nós determinarmos. Como que eu vou determinar? Eu passo esse valor de V dividindo. Então, a corrente elétrica vai ser potência dividido pela tensão aplicada. Então, fazendo esse cálculo, essa corrente aqui do forno de 1000 watts vai ser o quê? 1000 dividido por 127. Então, se eu tenho 1000 watts e vou dividir por 127, eu vou ter uma corrente aqui de aproximadamente 7,87. Vamos fazer agora esse mesmo cálculo para o forno de 1600. Nesse caso aqui, como esse forno é de 1600 watts, vou colocar o 1600, dividir por 127 e vou obter o valor de 12, vou colocar 12,6, vai dar 12,59, vou colocar 12,6 aproximadamente. Então, vamos observar o que está acontecendo aqui. O equipamento que possui 1000 watts, ele vai ter uma corrente de 7,87, enquanto o forno de 1600, ele vai ter uma corrente de 12,6. Então, isso significa que esse forno de 1600 watts, ele vai consumir mais corrente para poder justamente eu ter essa potência maior no meu forno elétrico. Então, quanto maior a potência, maior ou vai ser a corrente ou vai ser a tensão. Por que eu estou falando ou um ou outro? Deixe-me, eu vou apagar aqui esse canto esquerdo aqui para justamente fazer essa explicação. Por que eu estou dizendo ou um, ou uma situação, ou a outra situação? Eu comentei no primeiro dia de aula que se a potência for a mesma, quando eu aumento a tensão, ou seja, quando eu aumento o valor de V, eu diminuo o valor da corrente. Vou fazer a seguinte situação. Vamos simular agora que esses mesmos fornos agora são de 220. São 220 volts os dois fornos. Ambos vão funcionar também a 1000 watts e o outro a 1600, só que agora os valores deles são 220 volts. Então, o novo valor de corrente, considerando essas variáveis que eu estou informando, vai ser os mesmos de 1000 watts, porque agora não é mais um forno 127, agora é um forno de 1000 watts, 220. E aqui do lado direito, a mesma coisa, vai ser um forno de 1600 em 220. Fazendo essa mesma conta para o forno de 1000 watts em 220, nós vamos ver que a corrente vai ser de 4,55. Vou arredondar aqui. E para o forno de 1600, vai ser de 7,27. Então, vamos observar o que está acontecendo aqui. O forno de maior potência continua, sem dúvida nenhuma,
continua mantendo a relação de maior corrente. Ó. Ele está consumindo a maior corrente porque ele possui a maior potência em comparação ao forno de 1000 watts, que está consumindo apenas 4,55 amperes. Nas duas situações, em 127 ou em 220, a potência considerada é a mesma, 1000 watts e 1.600 watts. Então, como eu estou considerando a mesma potência, então, quando eu considero a mesma potência, quando eu elevo a tensão, vamos observar aqui, ó, em 220, quando eu elevo essa tensão, a minha corrente ela vai diminuir. Que é o exemplo que eu comentei do ar-condicionado 127 e do ar-condicionado 220. Se os dois ar-condicionados forem da mesma potência, os dois vão consumir a mesma potência. A diferença é que, enquanto um está aumentando a tensão, a corrente do outro vai diminuir. Ok? Então, essas diferenças de potência, de cálculo, são importantes devido ao seguinte motivo. Deixa eu apagar aqui para explicar esses motivos. O cálculo da potência é importante devido será conhecida a corrente utilizada pelo equipamento. Então, se eu sei a potência e sei a tensão, né? Ou seja, se eu sei a potência que eu vou aplicar e eu sei eu sei a potência e sei a tensão, eu com certeza vou ser possível calcular a corrente utilizada. Conhecendo a corrente, será possível determinar a proteção, ou seja, o disjuntor, que deve ser usado para proteger a instalação utilizada. Aqui que alguns colegas profissionais da área se enganam na questão da utilização do disjuntor. O disjuntor, vou colocar como observação aqui, o disjuntor é utilizado para proteger a instalação elétrica da residência. Ou seja, os cabos condutores. E não é feito para proteger o equipamento utilizado. Como assim? Isso significa o seguinte: quando eu coloco um disjuntor de 10 amperes, eu tenho que dimensionar o cabo que vai aguentar o suficiente para esses 10 amperes. Ou seja, um cabo de 2,5, por exemplo, ele suporta 21 amperes, ou 24, depende das condições que vão ser instaladas. Então, se, por exemplo, um ar-condicionado qualquer aí, ele entrar em curto-circuito, o compressor entra em curto-circuito. Se o compressor entrar em curto-circuito, ele vai exigir uma corrente muito elevada, que se não tiver proteção para essa corrente de curto-circuito, o disjuntor que não for instalado, ele vai superaquecer os cabos a tal ponto de danificar o cabeamento da instalação. E, com certeza, esse cabo superaquecido vai ser necessário trocar para poder fazer uma nova instalação. E quando eu tenho um disjuntor de 16 amperes, por exemplo, a minha corrente é 10 amperes. Só que eu tenho um disjuntor de 16.
Então, quando eu superar esse valor de 16 amperes, o meu cabo de 2,5, que vai até 21 amperes, ele nunca vai sofrer um dano, porque a partir do momento que ele superar os 16 amperes desse disjuntor, o disjuntor vai desarmar. E se eu rearmar o meu disjuntor, e eu não ter trocado o equipamento vai continuar em curto-circuito e o meu disjuntor continua protegendo a minha instalação. Então, eu não vou precisar trocar esse cabeamento, porque o meu disjuntor está fazendo essa função de proteção. Um caso de curto-circuito de compressor, eu não tenho muito o que fazer, né? Existem os recursos, né, que já tem dentro do ar-condicionado, né? Por exemplo, existe um relé térmico acoplado ao compressor, que justamente é para detectar superaquecimento e não deixar o compressor funcionando até ele queimar, né? Então, é ele entrar em curto-circuito, entrar em sobrecarga, outros fatores aí que vocês, os colegas que trabalham nessa área já conhecem, e os que não conhecem ainda, né, ainda vão entrar nessa área de refrigeração, já fique sabendo. Né? Tem profissional que tira o relé térmico, o protetor térmico, desculpa, e deixa o ar-condicionado funcionando, e quando vai observar, o compressor ele está superaquecido até o ponto de acabar entrando em curto-circuito e queimando. Isso daí não é o disjuntor que vai proteger. Então, existe já recursos dentro do aparelho que tem que fazer essa proteção. E isso não é responsabilidade do disjuntor. O disjuntor apenas protege a instalação residencial. Isso daí nos leva para a terceira consideração, né? Porque o cálculo da potência é importante. Se nós conhecemos a corrente utilizada e nós conseguimos determinar o disjuntor que vai ser utilizado, isso nos leva à terceira consideração, né? Que é justamente conseguimos determinar qual o condutor correto a ser utilizado. Então, esses daí são os três fatores que são importantes a serem considerados no cálculo de potência elétrica de um de um equipamento que leva assim, em consideração as informações que ele tem, né? Devemos saber qual é a potência, e devemos saber qual a tensão aplicada. Sabendo disso daí, nós vamos conseguir calcular a corrente elétrica. Aí, com o cálculo da corrente elétrica, entra nesses três fatores. Conhece a corrente, conhece o disjuntor e conhece o cabo que vai ser utilizado. Ok? Então, essas daí são as considerações sobre a potência elétrica. Eu vou relembrar o exercício de ontem, vou carregar agora aqui, o exercício de ontem que eu falei no finalzinho da aula sobre potência a resistência do chuveiro que nós estávamos usando como exemplo ontem. Ontem eu coloquei um chuveiro que funciona em 220, ou seja, esse chuveiro, o exemplo de ontem foi um chuveiro em 220 que consome 11 amperes. E depois eu falei que esse mesmo chuveiro, eu nem falei chuveiro, eu falei equipamento, mas é um chuveiro elétrico. Esse mesmo chuveiro, ele vai consumir 5,5 amperes. Eu fiz a seguinte pergunta: por que ele vai consumir esses 5,5 amperes? E eu falei que ele funcionava com baixa eficiência. Um exemplo disso daí é você pegar uma furadeira 220 e você vai querer ligar
essa furadeira em 110. Vocês, se alguém fez essa experiência, vai ver que ela vai funcionar fraca, né? Ela funciona fraca porque a corrente que ela precisa caiu pela metade. Ou seja, eu peguei a furadeira 220 e liguei 110. Ou seja, eu dividi a tensão por 2. E a minha lei de Ohm ela é bem clara, né? Se eu tenho um equipamento que possui uma resistência e diminuo a minha tensão, automaticamente a minha corrente também vai cair na mesma proporção. Por isso que, se eu sair de 220 e fui para 110, é uma queda é uma divisão por 2, automaticamente a minha corrente também vai dividir por 2. Ou seja, se a minha tensão caiu pela metade, a minha corrente também vai cair pela metade. E por que vai funcionar com baixa eficiência? Vou fazer o cálculo da potência, que foi o final da aula de ontem que eu comentei. Nós já vimos que potência é tensão vezes a corrente elétrica. Potência, tensão vezes a corrente elétrica. Isso significa que eu tenho que pegar o valor da tensão, multiplicar pela corrente para descobrir a potência. Esse equipamento, esse chuveiro, nesse caso, é um chuveiro 220. Ele funciona normalmente na tensão de 220 e ele consome normalmente 11 amperes. Vou até colocar um P220, que é para a gente saber que essa potência que nós estamos calculando é a potência justamente na tensão de 220. Essa potência calculada vai ser 2.420 watts. Então, essa é a energia, vamos chamar assim, essa é a energia necessária que ele precisa consumir para poder funcionar normalmente. Ou seja, eu tenho que ter condições de fornecer esses 2.420 watts de potência para esse chuveiro funcionar. Vamos calcular agora como é que ele está funcionando em 110. Fazendo esse cálculo agora da potência em 110, vamos pegar a tensão 110, multiplicar por 5,5. 5,5 porque é a corrente que nós calculamos no exercício de ontem, e por essa breve explicação aqui, que como caiu pela metade a tensão, a corrente também vai cair pela metade. Nós vamos observar que com 110 volts e uma corrente de 5,5, nós vamos ter agora apenas 605 watts de potência. Pode observar que quando eu tenho essa queda de tensão, e por consequência queda de corrente, se a minha tensão, vou escrever aqui do lado, se a minha tensão caiu, a minha corrente automaticamente também vai cair. E, por final, a potência consumida também vai cair. Vamos fazer uma relação para descobrir quantas vezes foi essa redução de potência. Essa relação pega a potência 220 e divide pela potência em 110. Fazendo esse cálculo, vai ser 2.420 dividido por 605.
Fazendo essa conta, nós vamos descobrir que essa relação vai ser igual a 4. Vai ser igual a 4. Vou só copiar esse final, o número 4 aqui, vou colocar aqui em cima, e vou fazer a seguinte consideração. Eu vou tirar esse P110 e vou voltar ele multiplicando aqui em cima. Ok? Ou seja, eu só fiz pegar esse P110 que está aqui dividindo, voltei ele multiplicando. Vocês podem observar que a potência em 220, ela é 4 vezes maior do que a potência em 110 volts. Isso significa que esse meu equipamento está funcionando com baixa eficiência porque ele perdeu 4 vezes a potência necessária que ele precisa para funcionar. Então, é por isso que equipamentos 220, quando ligado em 110, eles não conseguem funcionar corretamente por causa que eles vão perder. Primeiro, eles não vão funcionar na tensão nominal. Se eles não vão funcionar na tensão nominal, a corrente necessária para eles funcionarem também vai ser reduzida. E fazendo o cálculo da potência, nós vamos observar que a potência utilizada agora é menor do que a potência necessária para ele funcionar. Então, esse equipamento ele não vai funcionar corretamente. Ok? Então, esses daí são os tópicos necessários aí para cálculo de corrente. São os tópicos em que qualquer equipamento que você vai utilizar, você precisa fazer o cálculo de corrente elétrica, e que toda vez que vocês forem agora comprar um equipamento, observem o que ele está informando de potência elétrica. Ah, esse equipamento que eu quero comprar, 1000 watts. Será que ele vai me render melhor do que 800 watts? Com certeza sim, né? Porque a potência é maior do que um equipamento de 800 watts, então esse meu equipamento vai funcionar bem melhor do que um equipamento de 800 watts. Um comparativo que eu posso fazer na área de vocês, de refrigeração, é você comprar um ar-condicionado 500 TUs para um quarto pequeno, e você, na verdade, vai colocar um ar-condicionado de 9.000 BTUs. Então, se o ar-condicionado de 1.500 ele já era suficiente, então esse de 9.000 ele vai conseguir refrigerar esse quarto mais rapidamente e você vai ter uma potência de transferência térmica maior. Então, sempre quando for calcular na área de elétrica corrente, sempre tem que estar observando a potência elétrica do equipamento que nós estamos utilizando. Ok? Para considerar aí essa parte final de potência, existe uma relação matemática que correlaciona potência elétrica e lei de Ohm. Vamos fazer aqui essas duas considerações, que é a parte de potência elétrica. Potência elétrica, nós já sabemos que se escreve desta forma aqui. Potência vai ser tensão vezes a corrente elétrica. A lei de Ohm, ela estabelece que a tensão é resistência vezes a corrente. Existem mais duas formas de escrever a potência elétrica. A segunda forma, você vai pegar esse V e colocar aqui dentro da fórmula da potência elétrica.
Como é que a gente vai fazer isso? Vai reescrever potência, que é a letra P, vai substituir essa resistência vezes corrente da lei de Ohm aqui dentro. Ou seja, eu estou pegando esse RI e substituindo como se fosse o VV. E vou multiplicar pela corrente. Porque se isso aqui é V e isso aqui é V, então eu tenho que multiplicar ainda pela corrente que está aqui faltando. Isso significa que essa potência ela vai ser o quê? A resistência vezes, lembrando que quando eu tenho corrente vezes corrente, isso aqui é corrente ao quadrado. A unidade continua sendo watts. Ou seja, eu posso escrever, além de tensão vezes corrente, eu utilizo isso aqui como resistência vezes a corrente ao quadrado. É a mesma, é uma segunda alternativa de escrever potência elétrica. A terceira forma de escrever potência elétrica leva em consideração agora a corrente. Como é que é a corrente na lei de Ohm? Se a lei de Ohm é V igual R vezes I. A corrente vai ser escrita agora dessa seguinte forma: tensão dividida pela resistência. Como é que é a nossa lei, a nossa fórmula da potência? Tensão vezes a corrente. Agora, em vez de tensão, vou substituir o valor de corrente. Então, vai ficar da seguinte forma: potência vai tensão vezes, como é que é a corrente agora da lei de Ohm? Tensão dividida pela resistência. Então, a terceira forma de escrever potência leva em consideração a tensão elevada ao quadrado dividido pela resistência. A unidade continua sendo watt novamente. Então, essas são as considerações que nós devemos saber, que potência pode ser escrito dessa forma, que é o conceito, tensão vezes corrente, pode ser escrita também desta forma, resistência vezes a corrente ao quadrado, e também pode ser escrito dessa forma, tensão ao quadrado dividido pela resistência. Essas são as três formas da potência de encontrar o seu valor. Aqui no interessante dessas três fórmulas é observar essa aqui, ó, esta segunda fórmula. Qual é a observação que eu tenho para fazer aqui? Na explicação de ontem, eu falei que todo cabo elétrico possui resistência. Okay? Então, se todo cabo possui resistência, isso significa que sempre vai haver uma perda de potência na condução elétrica pelos cabos. Por mais que o cabo tenha uma boa condução elétrica, sempre vai haver uma perda de potência nesse condutor. Como que nós utilizamos aí essa perda de potência? Como eu consigo reduzir? Utilizando condutores com boa condução elétrica. Então, quais são os condutores que nós temos boa condução elétrica? O primeiro é o cobre, né? O cobre que nós utilizamos dentro da nossa residência. Nós utilizamos o cobre por ele ser um dos condutores mais fáceis de serem fabricados e ser relativamente mais barato do que outros condutores. O melhor condutor elétrico que existe é a prata, só que a prata ela tem uma densidade muito pesada. O outro condutor excelente que tem é o ouro,
Só que o ouro já apresenta um valor agregado muito significativo. Então, em vez de utilizar ouro, né, que o ouro não tem condições de nós utilizarmos ouro, né, como um condutor elétrico, o terceiro nessa escala de condutores elétricos é justamente o cobre. O seguido nessa escala, eu posso passar essa escala daqui a pouco para você, posteriormente, desculpa, essa escala de condutividade elétrica considera o alumínio como o quarto condutor pior nessa utilização. Então, por que nós não utilizamos condutor de alumínio? Primeiro, porque ele apresenta uma baixa condução. E comparado com o cobre ele possui uma condutividade melhor e, apesar de ele ter um valor agregado um pouco maior, ele é bem mais relativo ser utilizado. Vou até colocar aqui, achei a tabela. Isso aqui é a parte de uma tabela. Essa tabela é bem extensa, mas esse daqui já nos atende aqui. Por exemplo, a prata. Eu não vou utilizar condutores de prata, que com certeza no outro dia não estava nem mais instalado aí no porte. O ouro menos ainda, né? Se tivesse fios de ouro aí na rua, com certeza esses fios já teriam sido roubados há muito tempo. Já roubam cobre. Então, nós utilizamos o cobre, por ele apresentar uma boa condutividade elétrica. O alumínio é utilizado por apresentar uma densidade muito baixa. Ou seja, ele é mais leve do que o cobre. Por isso que o alumínio é utilizado em linhas de transmissão. Porque imagine aí, se fosse tudo de cobre, essas linhas de transmissão, primeiro, essas linhas já iam ser mais caras do que elas já normalmente são, e a estrutura para aguentar o peso de cabos de cobre tem que ser mais reforçado do que o de alumínio. Então, esses daí são os motivos que nós utilizamos na linha de transmissão o alumínio. Apesar de ele ter uma condutividade pior do que o cobre, ele ainda é mais vantajoso ser utilizado do que o próprio cobre nessas linhas de transmissão. E sem contar, né, que se fosse cobre nas linhas de transmissão, elas seriam mais pesadas e, com certeza, mais caras na construção. Ok, pessoal? Então, eu considero aí essa aula aí de potência como uma das aulas mais importantes, que é justamente devido àqueles três fatores, por determinar a corrente, conseguir determinar o disjuntor e depois determinar o cabeamento. Na aula do dia 21/5, no caso, na quinta-feira, iremos abordar mais aí essa prática de como determinar os disjuntores conforme a 5410, que é a norma utilizada, e também vamos aproveitar esse tempo para fazer os exercícios da apostila e faremos o nosso tira-dúvida no horário de aula através do aplicativo Meet, que eu espero ser uma nova metodologia que atenda melhor todos os alunos. Essa experiência sendo melhor para todos, será adotada essa forma de aula para todo mundo. Então, agradeço aí a atenção de vocês e espero que essa nova metodologia seja bem melhor e que possa atender todos de uma forma mais satisfatória. Lembrando, estou sempre aberto para sugestões. É claro que o jeito do professor anterior é um jeito, o meu será outro, mas o meu objetivo é também ouvir vocês. Então, agradeço aí a opinião que foi dada e vamos lá melhorando nossa didática de aula todos os dias para que o conhecimento seja passado, principalmente nesse momento de dificuldade na pandemia. Se os senhores quiserem fazer a pergunta via comentário do YouTube, por mim não tem problema, que eu até respondo mais rapidamente, porque
A pergunta do YouTube vem direto do meu celular e eu já consigo responder você quase que instantaneamente. Pelo WhatsApp eu posso responder, mas dependendo do que eu estiver fazendo, eu posso talvez demorar um pouco a responder. Muito obrigado a todos e uma boa tarde e bons estudos para todos vocês.